Bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu sou Bianca Beck E eu sou Elisa Luxim. e hoje nós temos uma convidada especial, que é a Michele Alves. E a Michele é missionária retornada, serviu na missão Brasil-Manaus. Ela é natural de São Paulo, mas atualmente mora no Rio de Janeiro. Ela é casada e a mãe do Hércules, de 2 meses, e está vivendo intensamente a maternidade e se redescobrindo. E ela também é estudante de nutrição. Michele, muito bem-vinda. E essa semana nós estamos estudando os livros de Enos a Palavras de Mórmon. Michele, já que tu tá aí nos visitando, que tal tu começar comentando aí alguma coisa que tu gostou dessa sessão de estudos? Bom, aproveitando que você disse, né, na minha biografia, sobre estar vivendo a maternidade tão intensamente nessa fase, né, que meu bebê está com 2 meses. E o que mais me chamou a atenção lá no início de Enos é quando ele fala sobre os ensinamentos que ele recebeu do pai dele, né, que aquelas palavras tocaram, o coração dele. Então, isso me faz refletir sobre o que eu pretendo ensinar para o meu bebê, né, na infância dele, para que ele possa levar durante a juventude dele, durante a vida adulta dele, que ele possa se lembrar e falar: eu lembro que minha mãe e meu pai me ensinaram isso. Eu tive um pensamento bem similar quando eu estava lendo. Achei interessante que tu mencionou isso. E me remeteu a Nefe, no primeiro capítulo de Nefe, né? Ele faz um comentário desses também, né? Sobre os pais deles. E eu sinto que, lendo agora o livro de Mormon com esse foco de aprender sobre a maternidade, eu tenho visto muito isso nas escrituras, assim, referências aos pais. E eu acho que a gente vai ver ainda mais daqui pra frente, né? Ver na referência sobre Alma, o pai, sobre os guerreiros de Elamã. E é interessante ver isso, porque a gente sabe que os pais são a maior influência na vida dos filhos. E a gente pode influenciar eles pro bem ou pro mal. E uma das coisas que eu gostei ali, quando o Enos fala sobre isso também, é que ele fala que ele aprendeu a língua do pai dele, né? E eu moro atualmente nos Estados Unidos, então ao meu redor todo mundo fala inglês, mas em casa a gente fala português e a minha filha tá aprendendo inglês. E esses dias ela falou uma frase misturada, assim, ela falou tipo, ai, my cabelo. E eu olhei pra ela e ela olhou pra gente, a gente começou a rir, porque ela tá aprendendo inglês ainda, mas a minha esperança é que ela mantenha o português, né? Porque com certeza ela vai crescer aqui, daqui a alguns anos, ela vai tá mais confortável, talvez, falando em inglês do que falando em português, porque ela aprende inglês o tempo todo, né? E tá estudando isso na escola, enfim. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre a importância da nossa língua, né? De ensinar para os nossos filhos a nossa língua. Enfim, mas eu gostei disso também. Eu achei legal o que vocês duas falaram, colocando junto, que quando a gente se torna pai e mãe, eu acho que a gente dedica daí mais tempo a pensar sobre quais são as nossas prioridades, porque a gente começa a pensar o que que eu vou deixar como legado para os meus filhos, né? Igual a Michelle estava falando, que faz 2 meses que o bebê dela nasceu. Eu ia falar que ela se tornou mãe, mas eu acho que a gente se torna mãe, né? No momento que gere, você já é mãe. E E é um processo, para mim, o fato de eu ser mãe agora, eu sinto que eu me dedico muito mais a ser uma pessoa melhor, porque eu penso na influência que eu vou fazer, que eu vou estar tendo nos meus filhos. Eu penso, se eu não tivesse filhos, eu ainda, antes de ter filhos, eu queria ser uma pessoa melhor, mas agora a minha intenção é muito mais forte. E a minha motivação. Eu sinto a minha motivação para ser uma pessoa melhor é muito mais forte. E dois pensamentos que eu tive, um é que eu espero que os meus filhos possam falar o mesmo sobre mim, o mesmo que Enos falou sobre o pai dele, o mesmo que Nefe falou sobre os pais dele, que eles possam falar de mim, né? Foram nascidos de bons pais. Ou ele fala aqui que meu pai era um homem justo. Eu espero que os meus filhos possam dizer, eu sei que a minha mãe era uma mulher justa. E um pensamento também, um sentimento que eu tive, que me deu muita gratidão, é que eu sei que eu posso falar o mesmo dos meus pais. Eu sei que meu pai é um homem justo, que a minha mãe é uma mulher justa.
E a minha esperança é que a gente possa continuar essa tradição de ser bons pais, né? De ser pais justos. E que vai ser o maior legado que eu posso deixar para os meus filhos, é ser uma pessoa justa, uma pessoa temente a Deus, e ensinar eles, como Enos diz aqui, nos preceitos e na admoestação do Senhor. Outra coisa também que eu esqueci de comentar, que eu achei legal e que eu lembrei enquanto estava falando, é que Enos, quando ele fala, parece uma coisa assim, ele tá falando com alegria, né? Que ele aprendeu a língua do pai dele. Ele foi ensinado os preceitos e na admoestação do Senhor. Mas a gente sabe, como mães, que o processo do aprendizado não é fácil. Mas é interessante ver que depois de adulto, ele olha para trás e fala: Nossa, eu sou grato que meu pai me ensinou essas coisas. Eu sou grato que ele, né, tirou do tempo dele para me ensinar. Mas quando a gente está vivendo o processo do aprendizado, eu lembro quando eu era criança e que a minha mãe corrigia o meu português, ou que ela insistia que eu não falasse gírias. E hoje em dia eu olho para trás e penso como eu sou grata pela minha mãe, pelo esforço dela de ter me ensinado. E às vezes a gente, como pais, eu sinto isso hoje em dia, né? Talvez a Michelle ainda não chegou nessa fase. A Elisa tá chegando, provavelmente, ou já chegou, mas dá um, dá um sentimento assim de eu sou chata mesmo, né? Eu tenho que ficar repetindo a mesma coisa. E dá pra ver, às vezes, no semblante da minha filha que ela pensa, ai, que coisa mais chata, né? Mas por que que eu não posso falar isso? E eu acho que eu preciso lembrar disso, que hoje eu sou grata pela chatice, entre aspas, da minha mãe, assim como Enos demonstra gratidão pelo pai dele, por ele ter aprendido as coisas que ele aprendeu. A nossa perspectiva vai, a perspectiva dos nossos filhos vai mudar daqui 15, 20, 30 anos. E eles vão ver com os olhos diferentes do que eles viam quando eles eram crianças. Hoje, eles veem como criança, mas daqui 20 anos eles vão ver como adulto e eles vão estar vivendo o que a gente está vivendo. Eu achei muito interessante o que vocês duas falaram agora. E eu, né, a fase que eu tô vivendo agora, além de ter um bebê, né, eu vim visitar os meus pais, que ainda não conheciam ele. E é totalmente diferente você ver a relação que os seus pais tinham com, né, por exemplo, no meu caso, a relação que meus pais tinham comigo quando eu era pequena. Eu não lembro como que eles cuidavam de mim quando eu era um bebê, mas eu vendo agora a relação da minha mãe cuidando do meu bebê, é muito emocionante. E relacionando essas escrituras também de Enos, né, no Vem, Segue-me, ele fala de alma, né? Foi, foi até em Alma 36 no versículo 20 que Alma ele disse para Elamã que ele se lembrou quando seu pai era profeta e falou da vinda de Jesus Cristo. E ele disse que a sua alma se encheu de tanta alegria, tão, ele sentiu com tanta alegria que foi comparado com a dor que ele tinha vivenciado antes. Então, quando a gente se lembra do que os nossos pais nos ensinaram, por mais que às vezes a gente ache, minha mãe foi chata nisso, eu como mãe tô sendo chata nisso, né? Eu acho que os nossos filhos, eles vão poder ver que aquele momento de dor, por exemplo, né, uma coisa chata que aconteceu, a alegria que ele vai sentir depois com aquele ensinamento vai ser muito maior. Então, por exemplo, o ensinamento para ensinar nossos filhos para guardarem os mandamentos, né? Na infância, na juventude, pode ser uma coisa chata, mas com certeza na vida adulta ele vai ser muito grato por ele ter vivido os mandamentos naquela época e depois futuramente colher os frutos, né? As bênçãos daquele ensinamento. Sim. O que tu disse eu achei bem legal, porque vai no versículo 3 sobre as palavras que frequentemente ouvira de meu pai. Se o pai dele não tivesse sido frequente e insistente em ensinar, né, ele lá depois na vida adulta não ia se lembrar. Mas porque o pai dele foi, entre aspas, chato, né? Porque o pai dele foi insistente, ele se lembrou. Isso me fez pensar sobre quais são alguns mantras do evangelho que eu posso repetir para os meus filhos. Uma das coisas que eu tenho aprendido como mãe, me faz lembrar da minha infância, e agora eu tô tentando repetir, é que existem alguns, eu gosto de chamar mantras, né? Mas parecem assim aquelas frases clássicas que os pais repetem e que de tanto você repetir, fica assim gravado na mente, na cabeça da criança. E podem ser que tem algumas que são frases ou coisas que são ruins, mas quais
são algumas das frases que eu posso ensinar para que fiquem realmente gravadas, para que daqui, sei lá, 10, 15, 20 anos, quando meu filho precisar, aconteça o mesmo que aconteceu aqui com Enos, que as palavras que ele frequentemente ouve de mim, no caso aqui sobre a vida eterna e a alegria dos santos, que penetrem no coração dele e ajude ele em um momento de necessidade. Me lembrou que meu filho estava indo para a escolinha, e é uma escolinha cristã. E ele começou a repetir umas coisas que eu falei, da onde que tu tirou isso? E é da escolinha. E não é nem mentira, mas também não é verdade. Quando a gente falava sobre Jesus Cristo em casa, aí ele repetia a frase que ele ouvia lá na escola, provavelmente, que era, Jesus mora no meu coração. É uma frase bonitinha, né? Que quer dizer, Jesus Cristo pode estar sempre contigo, ele é seu amigo e tudo mais. Mas não é muito uma frase típica que a gente usa na igreja. Ah, mas fez pensar, ok, ele tá repetindo isso porque ele provavelmente deve ter ouvido isso muitas e muitas e muitas e muitas vezes na escolinha. O que que eu quero repetir muitas e muitas e muitas vezes em casa para que ele repita também para si mesmo? Ele só tem 3 anos e meio. E aí eu comecei a pensar de alguns mantras que eu tenho que não são necessariamente a ver com o evangelho, né? Mas na nossa casa a gente diz, a gente come de tudo. Então é interessante porque eu vejo ele repetindo isso às vezes, nas refeições ou quando a gente tá brincando. A gente tá brincando, eu faço que eu sou a filhinha e que ele é o pai. E ele prepara a comida, eu digo, eu não gosto disso. Aí ele fala, na nossa casa a gente come de tudo. Eu falo, então tá, né? Eu vou ter que comer. Mas esse é só um exemplo de um mantra, digamos, que eu tenho aqui em casa. Mas eu tô curiosa pra saber se vocês têm algum tipo de mantra, talvez que os seus pais usavam e que você se lembra até hoje e que você sente que provavelmente você vai usar também com seus filhos, ou algum mantra que você pensa que você quer usar. Não sei. Vocês têm algum exemplo, alguma ideia? Eu pensei na mesma coisa, Elisa, em perguntar a mesma coisa. A gente tá em sintonia 100% Nossa. hoje. Quando eu li isso, esse versículo, eu comecei a pensar na minha mãe e lembrei de algumas coisas que ela me dizia. E ela falava o clássico, ela falava isso sempre. Me diga com quem andas e eu te direi quem és. Isso era algo muito importante para ela e ela cuidava muito das minhas amizades. E eu sou tão grata por isso. Meu pai me ensinou desde pequena era falar: eu sei, eu posso, eu consigo. Eu sei, eu posso, eu consigo. E eu lembro de repetir isso várias vezes quando eu era pequena e até hoje, assim. Ontem mesmo eu tava na academia e levantando um peso que eu nunca tinha levantado antes, bem pesado, e a Mayara tava comigo. E ela tava assim, mami, você vai conseguir, você vai conseguir. Eu falei pra ela, eu sei, eu posso, eu consigo, filha. Eu sei, eu posso, eu consigo. Foi bem engraçado. E uma das coisas que eu faço com ela aqui em casa, a gente memorizou algumas escrituras que são práticas para o dia a dia, né? E uma delas que a gente usa bastante é: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E já tiveram vários momentos assim no na nossa vida que a Mayara ia fazer alguma coisa difícil e eu olhava para ela e falava: mas filha, lembrem? E ela fala: sim, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E tem algumas outras que eu gosto bastante, assim, de provérbios que a gente tem memorizado, que eu sinto que vão ajudar ela, e eu espero poder falar frequentemente o suficiente para elas entrarem no coraçãozinho dela. Eu não só lembrei de algumas coisas que os meus pais diziam, mas algumas coisas que eles faziam, né? Enquanto eu morava na casa dos pais deles, né? Na juventude. E é algo que eu até refleti durante esses dias, né? Aqui, que são hábitos que os meus pais têm e que eu quero levar para o meu lar. Que algumas coisas que eu ainda não faço, mas que eu quero fazer, e algumas coisas que eu já tenho praticado. Então, acho que além dos nossos filhos, eles aprenderem com as frases que a gente fala, né? Como o Enos, ele lembrava do que o pai dele dizia, mas também o exemplo, a fé, né? Então, as nossas ações, elas vão ser muito mais que palavras também. Então, a gente poder mostrar para os nossos filhos, além de chamar eles para fazer oração, né? Meu bebê tem 2 meses, mas eu faço oração com ele todos os dias, né?
Meu esposo está trabalhando já e de manhã, assim que ele acorda, eu falo, bebê, a gente vai fazer oração. E por mais que ele esteja ali choramingando um pouquinho, alguma coisa, eu fico pertinho dele, seguro a mãozinha dele e eu faço uma oração como uma criança mesmo, como uma oração simples, como uma criança entenderia. E eu sei que por mais que seja uma coisa assim, pode parecer bobo, né, por ele ser tão pequenininho, mas eu acho que é um hábito essencial para ele crescer já aprendendo, para quando ele estiver na igreja, ele saber que a oração é o momento da gente ficar quietinho, né, da gente ter a reverência ao Pai Celestial. E é um hábito que a gente já tem estabelecido no nosso lar, né? Na refeição, a gente orar juntos também, né? No estudo das escrituras, ele tá ali pertinho participando, não fazer quando ele dormir só, mas ele já poder ver que os pais eles estão estudando e que quando ele estiver maiorzinho aprendendo a ler, tudo ele vai participar também de uma forma mais efetiva. E eu acho isso, além de muito interessante, é até emocionante, né? A gente pensar que com essas pequenas ações, com as pequenas frases que a gente fala no dia a dia, com as pequenas coisas que a gente demonstra, são as coisas que vão ficar penetradas ali no coração daquela criança para ela, que vão ser cultivadas, né? E novamente vai aparecer os frutos depois. Isso que tu comentou agora sobre fazer oração com o bebê ou ler as escrituras para o bebê, foi mencionado em um treinamento que eu participei esse final de semana, aqui da nossa área, com o Elder Cook, ou um dos apóstolos, né? E durante a reunião foi mencionado que às vezes as pessoas acham que não faz sentido ler as escrituras com o bebê, porque o bebê não vai entender. E daí, não foi o Elder Cook que mencionou, mas foi uma outra pessoa que estava falando no momento e disse: o bebê não vai entender, mas o espírito dele vai. E aquilo me tocou tanto, eu nunca tinha pensado sobre isso. E realmente a gente às vezes pensa, porque o bebê, fisicamente, né, ele não vai conseguir entender agora, mas o espírito dele tá ali, e o espírito dele entende. Nossa, muito legal isso. Não tinha pensado sobre essas coisas que vocês duas mencionaram. A questão, a importância dos bebês, né? E uma das coisas que eu acho interessante que tu falou ali, Michelle, dos hábitos, é, é que até para nós mesmos, né? Quão mais fácil é para tu daqui quando teu filho tiver 2 anos de idade, fazer oração com ele, quando ele já tiver um entendimento melhor, sendo que você já estabeleceu o hábito desde que ele nasceu, do que ter que criar um novo hábito, porque agora ele é mais velho, ele vai entender melhor. Eu tenho que criar esse novo hábito. Claro, nunca é tarde demais, né? Mas quão mais tranquilo vai ser esse hábito, porque ele já começou de cedo e porque o espírito dele ele já está entendendo. E a conexão que você está criando ali com ele, entre você e ele, entre ele e Deus, e você e Deus, ah, muito incrível isso. É muito mais impactante do que a gente imagina, né? Uma coisa que eu achei legal, tem duas coisas. Uma coisa, ele falou sobre, a gente tá no mesmo versículo ali, que ele falava frequentemente as coisas que ele ouvia o pai dele falar. Uma das coisas que ele menciona é sobre a vida eterna e a outra é a alegria dos santos. O que eu achei muito legal sobre essa frase é porque ele ensina que o evangelho traz alegria. As pessoas que são santas, que estão buscando seguir a Deus, elas podem ter alegria. E eu acho que é algo importante quando a gente ensina o evangelho, porque o meu filho está entrando nessa fase agora, ele está com 3 anos e meio, em que ele está começando a ter mais noção do tempo e a ficar entediado mais rápido com algumas coisas. Então, agora a nova coisa, a nova modinha dele é ir na igreja e pedir para ir embora. Vamos para casa. E ele sempre gostou de ir na igreja, mas agora ele começou a pedir para ir para casa. Mas uma coisa que eu percebi que é muito importante para eu poder ensinar para ele é que é ensinar que a igreja me traz alegria, que é bom estar na igreja, que é legal estar na igreja, que traz alegria e tudo no evangelho, né? A gente faz oração porque traz alegria para o meu coração. A gente lê as escrituras porque traz alegria para o meu coração. Eu obedeço a palavra de sabedoria porque eu sou mais feliz obedecendo. Então, associar o evangelho, os mandamentos, a algo que a gente gosta de fazer, em vez de ser algo que é um sacrifício, ai, que difícil, que chato, tem que fazer porque tem que fazer. E eu acho que esse seu pensamento vai junto com o início do versículo 4, quando Enos fala
e a minha alma ficou faminta. Como que a gente faz a alma dos nossos filhos ficar faminta pelas palavras de Deus? A gente precisa fazer com que o evangelho seja interessante, seja legal, seja algo alegre, seja algo feliz. E às vezes eu sinto assim que na ânsia de fazer com que os nossos filhos entendam, com que eles adquiram um testemunho, a gente força as coisas. E talvez não de uma forma que é interessante para eles. E é a mesma coisa com comida. A gente vai buscar aquelas comidas que a gente tem mais interesse, que a gente acha mais gostosas. E eu acho que isso é meio que similar com o evangelho. Como que eu posso fazer a minha filha ter uma fome das palavras de Deus, ter uma fome de experiências espirituais, assim como Enos, né, tava ali com a alma dele faminta. E essa é uma das coisas que eu sempre me preocupei, desde o começo, assim, desde antes da adoção, eu pensava, como que eu vou fazer para ela querer estar na igreja, para ela querer se batizar, para ela sentir que a igreja e o evangelho de Jesus Cristo é o melhor lugar para ela estar, né? Como que eu faço essas coisas serem mais interessantes do que o mundo? E é difícil, mas uma das nossas metas é realmente não forçar as coisas do evangelho, até mesmo agora, assim, que ela já faz muitas coisas sozinha, né? Automaticamente, assim, ela faz a oração. E eu percebi que ela estava tendo dificuldade com isso das escrituras recentemente. E eu pensei, eu posso chegar para ela e falar, ah, Mera, não importa, vai ser difícil mesmo, continua aí, uma hora tu vai aprender alguma coisa, não sei. Mas eu decidi, sabe o quê? Talvez ela tá precisando de um novo recurso, alguma coisa que vai ajudar ela, que vai facilitar o estudo das escrituras dela. E, coincidentemente, alguém estava doando um livro na igreja que é tipo um guia de estudos para criança. E eu peguei aquele livro que estava sendo doado, trouxe para casa, e ela ama aquele livro. E renovou o desejo dela de estudar as escrituras, porque ela tem aquele recurso que simplifica o estudo e ajuda ela a ter um estudo das escrituras mais divertido. E eu acho que todas as coisas têm o seu tempo. Eu sinto que, provavelmente, quando ela for adolescente, ou quando ela estiver ficando mais velha, talvez, se ela continuar tendo interesse nas escrituras agora, de forma mais lúdica e tendo uma experiência espiritual aqui e ali, não, algo não tão sério, provavelmente mais tarde ela vai querer continuar tendo essas experiências. E daí ela já vai estar mais madura para estudar as escrituras do jeito que eu acho que deveria ser, é o que eu faço hoje em dia, né? Pro meu estudo das escrituras. Eu pensei muito sobre a questão da alma faminta, a questão da comida. Uma coisa que eu aprendi antes de ter filho, eu aprendi com uma cunhada minha, ela disse, o segredo de fazer tua criança comer é que ela tenha fome. Ela fala, as pessoas às vezes devem achar estranho que eu deixo meus crianças passar fome, mas na hora da refeição elas comem. Então, só tava pensando, é algo que na verdade eu pratico na minha casa, que tem os horários específicos, né, para as refeições. Dica prática: se teu filho não tá comendo, deixa ele passar fome. Mas brincadeiras à parte, eu pensei como é que eu posso aplicar essa ideia também, né, para os meus filhos. Existe aquela regra em questão com a alimentação física, né, que os pais escolhem o que e quando vai ser oferecido e a criança escolhe o quanto ela vai comer. Então, eu acho que isso também é importante, né? Se eu estiver oferecendo para o meu filho só televisão e só brinquedo e só jogos, é o que ele vai ter interesse, é o que ele vai consumir. E se eu estiver oferecendo o tempo inteiro, ele vai estar consumindo só aquilo o tempo inteiro. E daí, é claro, quando eu for na igreja, a igreja vai ser maçante, a igreja vai ser, né? Se eu tô só dando doce para ele, quando eu ofereço a salada, né? Ele não vai querer a salada. Mas agora, se eu deixo ele, dou oportunidade de passar um pouco de fome, né? Ok, não, agora não é hora de doce, não vai ter doce. Ah, não é hora de televisão, não vai ter televisão. Na hora que for o momento, né, de ir na igreja, e daí ele vai querer ir no berçário, porque, o berçário tem os meus amiguinhos, tem os brinquedinhos, né? A primária tem música legal. Então, se eu
se o que eu tô dando para ele em casa é equivalente ao que se dá na igreja, digamos, né? A refeição, ele vai ter fome disso. E ele vai saber que é isso que vai nutrir o espírito dele. E se em algum momento, digamos, ele ficar sem, né? A gente não, digamos, não estamos tentando forçar o alimento espiritual nele. Ah, eu acredito muito fortemente que talvez, né, mesmo para alguém que decide se afastar ou que deixa a igreja por um tempo, em algum momento aquela fome vai aparecer, né? Em algum momento a alma vai ficar faminta, porque eles já provaram o que realmente alimenta, e em algum momento eles vão buscar. Mas eu gostei muito disso que tu estava mencionando, Elisa, sobre a fome física, né? E eu super apoio essa ideia, eu acho ótimo. Eu faço com a Mayara também, aqui em casa tem a gente. Porque, na verdade, se a gente para pra pensar, a comida hoje em dia, ela tá pronta e tá disponível constantemente. Que é muito diferente de antigamente, né? Que você tinha que preparar todas as coisas, ou tinha que caçar, como aqui, né? Enos Ele tava foi ali, caçar. ele foi caçar, ele tava na floresta, né, caçando. E daí eles passavam períodos muito grandes de tempo sem comer. Mas hoje em dia a gente tá toda hora beliscando um hábito, e se você não cuidar, a tua criança tá toda hora, tá o dia inteiro comendo, e chega na hora da refeição, óbvio que ela não vai ter fome, né? Então acho bem interessante essa tua metodologia. Eu achei bem interessante também, porque até o tempo, né, de uma refeição para outra, ou o hábito do que a gente consome, vai influenciar nas escolhas. Então, acredito que com o evangelho é da mesma forma. Se a gente oferece, né, uma atividade recreativa de acordo com o evangelho, né, o estudo das escrituras, a noite familiar, então a criança ela vai se acostumar com aquilo. Agora, se você oferece uma outra atividade, vamos assistir um jogo de futebol no domingo. Vamos fazer alguma outra atividade diferente, alguma coisa mundana. Aquilo vai ser atraente para ela, ela vai se acostumar com aquilo, vai se tornar um novo hábito. E depois vai ser muito mais difícil ir desacostumando também, né? E desassociando essas coisas. Então, o que a gente ensina desde pequeno é o que vai influenciar. Mas nada impede também de alguém que já tem esse hábito poder mudar, né? Pais que têm os filhos adolescentes, por exemplo, que estão conhecendo o evangelho, né? Levo como exemplo até a minha própria família, que meus pais eles conheceram o evangelho quando eu já era adolescente. E então a gente teve que mudar toda a dinâmica da família, né? Mudar muitos hábitos que nós tínhamos. E hoje em dia isso reflete na minha vida. Então agora eu já acostumei com aqueles hábitos e eu tenho passado esses novos hábitos, né? A gente já tirou aquelas outras coisas, então, as outras gerações, elas vão mudando também. Então, todas as coisas que a gente faz, elas realmente vão ter consequências eternas, né? Tanto em relação a hábitos, como também em relação a gerações, as nossas tradições. O que que eu vou fazer na minha família hoje, que eu quero que o meu filho futuramente faça com a família dele, com os netos dele. E é bem emocionante pensar nessas coisas, né? Porque nas escrituras a gente vê que os profetas eles deixavam os registros como herança, até como o idioma mesmo, né? Vocês comentaram no começo. Eles deixavam ali o idioma e os registros como herança para os filhos dele, para o povo dele, e aquilo ia passando e ia ensinando aquelas pessoas que Jesus Cristo, né, já tinha uma profecia de que Jesus Cristo viria à Terra, então eles esperavam ansiosamente por aquilo. E se não tivesse aqueles registros, como que eles iriam agir? Eles não iriam conhecer os mandamentos, eles não saberiam que Jesus Cristo iria vir ou que já teria vindo, né? Dependendo da época. E ia mudar muita coisa. Muito legal isso, do legado que eles estavam passando, né? Em questão das escrituras, dos registros. Ah, e sempre me faz pensar qual é o legado que eu tô passando. Falando em legado, a gente está conversando, né? Sobre o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos. Eu gostei muito do final do livro de Enos. Uma das coisas que eu gosto muito do livro de Mórmon é as palavras finais, assim, dos profetas, quando eles estão fechando o livro deles, fechando o capítulo, e quais são as últimas palavras deles. E eu gostei de Enos porque ele fala o que que trouxe alegria
para ele. Ele diz ali no 26: E vi que logo deveria descer à sepultura, tendo sido inspirado pelo poder de Deus a pregar e profetizar a este povo e declarar a palavra segundo a verdade que está em Cristo. E declarei-a durante todos os meus dias, e nisso me tenho regozijado mais do que nas coisas do mundo. E eu pensei, o que que me traz regozijo de verdade, né? Ele tá falando que o que trouxe regozijo para ele foi pregar e ensinar a palavra de Deus, mais do que as coisas do mundo. Eu, às vezes eu ponho muita importância nas coisas materiais, nas coisas desse mundo, né? Claro, porque eu tô vivendo aqui, tô criando minha família e tudo mais. Mas às vezes quando a gente para refletir no final da nossa vida, né, digamos daqui 100 anos, quando eu tiver para morrer, porque eu vou viver bastante, o que que eu vou querer realmente me importar, né? Olhando, o que que eu vou levar desse mundo? Vou levar nada comigo. E o que que eu tô focando agora, então? Se eu começar a pensar no final da minha vida, o que que me traz realmente alegria? É a glória do mundo? É o que as pessoas falam de mim? É o que eu posto no Instagram e quantas curtidas eu tenho? Ou é ver os meus filhos crescendo no Evangelho? É sentir o Espírito, receber revelação? É o que que me traz realmente verdadeira alegria? E o que que eu vou deixar daí como legado para os meus. É o que eu vou deixar como legado para os meus filhos, né? É o que eu quero ter em mente nos momentos que eu me distraio com as coisas do mundo. Eu quero voltar e dizer, não, isso não importa agora, isso não vai me trazer alegria eterna. E aí no 27 ele diz, que eu acho que é o sonho de toda mãe, ele diz assim, e logo irei para o lugar de meu descanso. Quando eu olhei isso, eu falei, eu quero meu lugar de descanso, por favor. Claro que eu não quero o mesmo descanso dele, né? Da morte, eu quero viver muito. Mas ali ele fala que o lugar de descanso dele é com o meu Redentor, pois sei que nele descansarei. E eu sinto que nós mesmos, no nosso dia a dia, a gente está ocupado, tem os cuidados dos filhos, da casa, às vezes tem um emprego, né? A gente pode encontrar descanso, um descanso tão almejado, em Cristo. Mesmo que seja ali nos nossos 5 minutos de estudo das Escrituras do dia, ou 1 minuto, ou um versículo, porque o dia foi tão corrido. Aquele tempo ali pode ser um tempo de descanso para nossa alma, para nosso corpo e, claro, para que um dia a gente entre naquele descanso eterno, né? Possamos habitar junto com Jesus Cristo. Eu gostei muito disso. Eu sinto, às vezes, para mim, que a forma como eu sinto um descanso no Senhor é poder sentir o amor dele incondicional. Porque eu já mencionei isso várias vezes, né, nos outros episódios, mas eu me cobro muito, eu me sinto muito culpada, ou, né, cansada, ou acabei sendo, sei lá, estúpida sem pensar direito, né? E essas coisas que pesam no nosso coração, né? E você poder orar ao Senhor e, co- e derramar, né? Derramar todas essas aflições, essas angústias, a culpa que a gente sente e tem quem confiar as coisas que estão no nosso coração que são difíceis, é um descanso. E você saber que Deus, ele não tá te julgando pelos seus sentimentos, que ele não vai. Porque eu sinto que não é com todo mundo que eu posso compartilhar alguns desses sentimentos do meu coração. Eu não me sinto confortável, né? Ou de compartilhar as minhas dificuldades do momento. Algumas dificuldades eu não posso sair falando para todo mundo, para me sentir aliviada. E muitas delas outras pessoas não vão conseguir nem entender, né? Porque elas não passaram por isso. Mas eu sei que Jesus Cristo passou por todas as coisas e que ele me entende perfeitamente, não só me entende, mas me ama incondicionalmente e que ele tá ali disposto a me ouvir e eu posso ter esse descanso de alma, de coração, sabe? Eu me lembrei agora de um discurso do presidente Dorf, que ele fala assim que por mais que na nossa família a gente tenha o mesmo conjunto de genes, né, as mesmas genéticas aqui, às vezes convivendo no mesmo ambiente, as nossas características elas vão ser diferentes. Então, mesmo às vezes a gente passando por uma situação igual, né, na nossa família, todos vão estar passando pela mesma situação,
cada um vai reagir de uma forma diferente. E ele diz assim que para muitas famílias pode ser que somente uma conversa entre o cônjuge, ali, entre o casal, resolva aquele problema. Mas muitas vezes pode ser que não, que precise de um pouco mais do que isso. Então ele pergunta: o que que a gente vai fazer, né? O que que todas as pessoas podem fazer igual para resolver qualquer situação? E ele fala que a caridade ela é a solução. Então, a caridade, ela realmente nunca falha. Então, se a gente tem alguma dificuldade dentro da nossa família, ou que a nossa família esteja passando por alguma situação externa, né, todos devem ter a caridade. E assim a situação vai ser resolvida. Então, a, é, a caridade, ela não é só ali o amor entre os membros da nossa família, mas com as outras pessoas também. E eu vejo o quanto que isso pode refletir, né, na nossa vida e em todas as situações, realmente. Porque para resolver qualquer situação, como você disse, né, agora, às vezes a gente acaba perdendo a cabeça, a gente pode ficar estressado, pode passar por muitas coisas, ficar ansiosa, mas se a gente, muitas vezes é difícil a gente se lembrar da caridade em alguns momentos, mas a gente orando ao Senhor, a gente realmente vai sentir isso, porque o Espírito ele vai testificar, ele vai acalmar o nosso coração. Então, por mais que a gente não vá compartilhar nossas dificuldades com outras pessoas, o Senhor, ele sabe o que a gente vai estar passando. Ele sabe o que a gente vai estar sentindo, principalmente. E ele sempre vai nos guiar ali, qualquer atitude que ele nos oriente a ter, vai ter a caridade envolvida. E dá de ver muito essa caridade em Enos, né? Quando na oração dele, ele ora primeiro por ele mesmo. Quando ele recebe o perdão por ele, pelos pecados dele, ele ora daí pelos irmãos dele, no caso a comunidade mais imediata, os nefitas ali. Ah, e quando ele recebe, né, uma confirmação de Deus sobre os nefitas, daí ele vai e ele ora pelos lamanitas. E o que eu acho mais interessante é que os lamanitas a gente poderia considerar como os inimigos dele, né? Mas ele em nenhum momento menciona os lamanitas como inimigos. Ele fala, roguei-lhe com muito empenho por meus irmãos, os lamanitas. Ele via os lamanitas como irmãos. E eu gostei muito que tu falou dessa caridade, né? É essa caridade que ele tinha. Quando ele enfrentava o problema no caso é que os lamanitas não queriam aceitar o evangelho e muitas vezes perseguiam eles, ele buscava a Deus com caridade, orando por eles. E é um padrão que eu vi nesses livros, de que os profetas estavam constantemente orando pelos lamanitas, pensando neles como irmãos e rogando e pedindo para que eles se arrependessem e voltassem à fé e acreditar em Deus. E, e é o que nós podemos fazer, né? Pelas pessoas que não conhecem o Evangelho, ver elas como irmãos nossos, filhos de Deus, ter essa caridade, e é o que vai levar a gente a tentar ah, trabalhar mais duro, talvez, em converter, em convidar, não necessariamente converter, porque não é a gente que converte, né, é o Espírito, mas convidar as pessoas a partilhar do Evangelho também. Eu gosto muito de ler. Eu tô sempre lendo algum livro ou vários livros ao mesmo tempo. E ler esses vários livros pequenos assim é fascinante pra mim. E observar a personalidade de cada pessoa que escreveu os registros. Pra mim, lendo Enos foi um deleite, assim, porque a forma como ele escreve, a forma como ele descreve as coisas é meio poético, assim. Foi muito legal. E daí, quando chega em Geron, ele é muito prático, né? Ele, assim, eu senti que ele é bem sucinto. E foi uma mudança, assim, de narrativa, assim, da forma como estava sendo escrito, bem bem grande, teve um contraste bem grande. Mas ali no versículo 5 ele falou uma coisa que me fez pensar sobre o dia do Senhor. Ele diz assim: E então, eis que 200 anos se haviam passado, e o povo de Nefe tornara-se forte na terra. Esforçavam-se por guardar a lei de Moisés e santificar o sábado do Senhor. E não eram profanos, nem blasfemavam e as leis da terra eram extremamente severas. E quando eu li esse versículo, tiveram várias coisas que me chamaram a atenção,
Mas eu fiquei pensando sobre guardar o dia do Senhor. Eu acho que a gente mencionou alguma coisa sobre isso antes, né? Mas eu queria saber de vocês como que vocês guardam o dia do Senhor, o que é que funciona para a família de vocês. E eu sei que esse tópico ele é muito pessoal e a gente deve buscar revelação pessoal para saber como que a nossa família, de que forma que a gente pode guardar o dia do Senhor, né? Dentro das nossas circunstâncias. Tem família que precisa trabalhar, tem família que não precisa trabalhar no domingo e tem família que tem criança pequena que precisa ter entretenimento e brincadeira, né? As crianças vão estar constantemente brincando. E tem família que tem adolescente, enfim. Mas eu gosto muito de ouvir como outras pessoas guardam o dia do Senhor. Uma coisa que eu já tinha sentido um pouco de necessidade na minha família e que a gente tem começado a praticar mais ultimamente, é até uma coisa muito simples, mas que tem feito muita diferença. Foi as redes sociais no domingo. Então, geralmente no domingo, como é o dia que a gente está em casa, em família, muitas vezes a gente acaba mexendo muito no celular, por ser diferente dos dias da semana, a gente está mais relaxado, mas isso tem tirado o foco do dia do Senhor. Então, a gente tem diminuído muito. E isso tem feito com que eu e minha esposa a gente converse mais, interaja mais com o nosso bebê e aproveite muito mais o domingo. Então, parece que o tempo até se tornou um pouco mais longo, né? Geralmente os domingos passam super rápido, porque no dia seguinte meu esposo precisa trabalhar e tudo mais, mas tem dado para aproveitar muito. E também adiantado algumas coisas no sábado. Então, antigamente a dinâmica da família era totalmente diferente, né? A gente podia acordar um pouquinho mais tarde, tomar o de jejum com calma, se arrumar, ir para a igreja e chegar lá cedo. Agora com o bebê é diferente. Então eu já deixo algumas coisas prontas, né? No sábado à noite, já deixo a roupa separada, tudo certinho. E no domingo eu costumo acordar ainda um pouco mais cedo para poder me arrumar com calma antes do bebê acordar, para depois poder arrumar ele também, acordar ele com calma, ver se ele já está acordado, se ele está dormindo ainda. Colocar o hino também nesse horário, né, para ele acordar e começar a entender, né, que é um dia diferente. Não é um dia comum ali durante a semana que a gente acorda, faz oração e vai para as tarefas, né? No caso, como ele foi comido, vai para as tarefas da casa. Não, é um dia diferente. Então, a gente vai escutar o hino, vou arrumando ele e depois nós vamos para a igreja. Então, por ser coisas simples assim, né, muito pequenas mesmo. Mas eu tenho sentido que tem feito muita diferença para a gente começar a entender que aquele dia é um dia diferente e ter feito com que seja um dia mais produtivo também. Então, filmes voltados à igreja, né, para que a gente possa aprender algo novo e depois fazer uma reflexão sobre o evangelho também. Isso tem nos ajudado. Que legal que tu falou da música, de colocar hinos, né? Eu lembrei crescendo, domingo, meu pai ele tinha um CD, a gente tinha um CD que eram os hinos do seminário, dos livros diferentes, e tinha um que tinha uma música assim bem tandarara, como bem bem forte assim, e ele colocava aquele CD era pra acordar a gente domingo de manhã. E eu lembrei disso quando tu falou dos hinos, né? Acho que a experiência seria muito mais que eu posso criar aqui, mas de tocar esses hinos, né, de manhã cedo já para dizer, ok, é domingo. Porque as crianças não têm muita noção ainda de dias da semana, que dia é que dia. Então, se no domingo especialmente eu coloco o hino, já é um alerta assim para elas, né? Diz, ok, que dia é hoje? Hoje é domingo. E era assim que funcionava na minha casa, com uma música assim impactante no caso, que meu pai escolhia. Mas eu achei bem legal isso, essa ideia. Ah, pensando aqui, o que que nós fazemos, é, nós tentamos fazer uma pequena lição do Vem Segue-me, porque durante a semana a gente não consegue fazer um estudo, assim mesmo, em família do Vem Segue-me. A gente só lê alguns versículos e esse é a nossa leitura em família. Então, no domingo eu tento preparar uma mini lição que eu posso ensinar meu filho algo e a gente faz. É o nosso também substituto para nossa noite familiar. A gente faz no domingo, esse momento de lição. E outra coisa que a gente gosta de fazer, de vez em quando, a gente faz uma caminhada em família. A gente sai todos juntos e a gente caminha assim aqui pelo nosso bairro, faz uma caminhadinha.
Ah, e deixa eu pensar o que mais. De vez em quando eu tento fazer um café da manhã especial. Sei lá, fazer panqueca ou fazer uma coisa que eu geralmente não faço durante a semana. Como a minha igreja, ela é só de tarde. A gente tem bastante tempo de manhã. Então eu tento fazer um café da manhã mais especial. Mas agora, assim, vocês estão falando, conversando, acho que me fez pensar que tem algumas coisas que eu quero mudar, que eu quero melhorar. Vou até pegar a ideia da Michelle, do hino, né? Ah, para ajudar na minha casa, pra gente santificar melhor o dia do Senhor. Esse é um tópico que tá sempre na minha mente, assim. E especialmente agora que a Mayara tem lido muitos livros, assim, de literatura aleatória, é muito difícil no domingo ela não querer ler, né? É uma das coisas, assim, quando a gente chega em casa da igreja, ela, ai, não tem nada pra fazer, eu quero ler. E ela tá lendo Harry Potter agora, em outro livro de Tolkien, enfim. E o meu primeiro instinto é falar, não, né? Hoje é domingo, tu não vai ficar lendo Harry Potter o dia todo. Mas eu também não quero que seja uma coisa super rígida, assim. Então a gente meio que faz uma lista de. Faz algumas semanas já que a gente tá, tipo, fazendo uma lista de possíveis atividades pra fazer antes de fazer alguma atividade que não é necessariamente relacionada a Deus. Então ela tem ali uma lista de. Ela pode escrever no diário sobre as partes favoritas da semana, aprender um novo hino no piano. Ela pode. A gente pode fazer uma caminhada em família, jogar um jogo em família. Ela tem. Eu não sei, e ela criou a lista dela. E daí, isso são coisas da lista dela, né? Ela criou essa lista. E daí, geralmente, o que acontece é que a gente se interte fazendo as coisas da lista e sobra pouquíssimo tempo para as coisas que a gente considera não tão apropriadas pro dia do Senhor, né? Como, sei lá, a leitura do Harry Potter. E daí ela acaba lendo só um pouquinho no final do dia, mas a gente meio que tenta distrair, assim, ela tá lendo, e daí a gente fala, e se a gente fosse numa caminhada? E se a gente jogasse um outro jogo? E ela prefere, né, essas atividades. Mas é algo que é difícil pra gente, que é legal ouvir outras ideias, assim. Eu não tinha pensado sobre isso na minha primeira leitura, mas agora que tu mencionou, enquanto tu lia o versículo, uma coisa que me chamou a atenção é que ele associa, parece que é associado o fato de que eles haviam se tornado um povo forte na terra, com o fato que eles guardavam o dia do Senhor. E eu já ouvi falar vários relatos sobre isso, e inclusive, se você for ver, não sei quem conhece Chick-fil-A, é uma franquia de fast food muito popular aqui nos Estados Unidos, e eles são cristãos, então eles guardam o dia do Senhor. Eles não abrem nos domingos. Eles abrem todos os outros dias da semana, mas no domingo eles não abrem. E é uma das muito poucas franquias e redes de fast food que guardam o domingo, né? E é interessante ver quão próspero eles são. Estão sempre abrindo novas franquias, todo mundo gosta, né, do produto deles, é muito popular. E para nós que acreditamos em guardar o dia do Senhor, a gente pode ver que a gente acredita que existe uma correlação, né? Eles estão sendo bem-sucedidos porque eles estão guardando esse dia, e eu penso que as bênçãos que nossa família pode receber, como nós podemos nos tornar bem-sucedidos como família por guardar e santificar o dia do Senhor. E claro, são de maneiras diferentes, pode, não necessariamente sempre financeiramente, né? Mas ele fala que eles se tornaram um povo forte na terra, né? Como que a minha família pode ser forte? Forte no testemunho, forte até financeiramente, digamos, né? Se nós fizemos a decisão intencional de não trabalhar no domingo, como que nós podemos ser abençoados eventualmente? E só me deu esse pensamento que a fortaleza, a força da minha família pode ser muito relacionada com nós buscarmos santificar o dia do Senhor. Uma experiência que eu tive bem recentemente sobre guardar o dia do Senhor, né? Foi em relação aos estudos. Então, nas últimas semanas eu tive algumas provas bem difíceis. E pelo domingo ser o dia que meu esposo estava em casa, era o dia que ele tinha para poder ficar com o bebê por mais tempo para que eu conseguisse estudar. E antes disso eu me refleti bastante. Eu fiquei, mas é o domingo, né?
E de primeira eu acabei estudando no domingo. E aquela prova que eu fiz, mesmo tendo estudado, eu não fui tão bem quanto eu gostaria. Mas na semana seguinte, eu optei por não estudar no domingo. E parece novamente uma coisa simples, né? Mas eu tirei uma nota muito melhor. É como se realmente aquela primeira vez, mesmo eu tendo estudado no domingo, é como se não tivesse sido válido, né? Porque não era o dia de estar ali estudando, era o dia de estar fazendo outras coisas, né? Coisas mais importantes, que são as coisas espirituais. E na segunda oportunidade que eu tive, mesmo eu não tendo estudado no domingo, eu tirei uma nota muito melhor. Então, isso para mim, assim, só fortaleceu mais o testemunho de que eu realmente não deveria ter, ter estudado no domingo. Eu deveria ter guardado o dia do Senhor focando nos ensinamentos dele. Então, eu realmente testifico, né, dessas coisas que quando a gente guarda os mandamentos do Senhor, ele não faz a gente só é, poder receber o nosso galardão eterno, mas a gente também prospera aqui na Terra. Obrigada por compartilhar essa experiência, muito legal. Ali no capítulo ainda no livro de Jarom, eu gostei muito do versículo 11, sobre como que eles ensinavam o povo. Eles falam, exortando pacientemente o povo à diligência, ensinando a lei de Moisés e o motivo pelo qual foi dada. Então, tem duas coisas principais que eu gostei desse versículo. Um é que eles exortavam pacientemente e continuamente. E isso é algo que a gente já conversou no passado, em outros episódios, né? A importância de ensinar os nossos filhos pacientemente e continuamente, porque não é na primeira vez que eles vão entender e não é na primeira vez que vai funcionar, nem na segunda, nem na terceira, às vezes nem na 20ª, nem na 100ª. Mas é importante continuar. E é o que eles estavam fazendo. E a segunda coisa que me chamou a atenção aqui foi que eles ensinaram o motivo pela qual a lei foi dada. E eu sei que é importante a gente obedecer por obedecer às leis de Deus, né? Aquela obediência é a primeira lei dos céus, é importante obedecer, não importa o quê. Mas eu sinto que me ajuda a ser mais obediente. E eu acho que é importante a gente incluir isso quando a gente está ensinando os nossos filhos os mandamentos, é o porquê por trás das leis. O motivo que a gente obedece. E o motivo que certas leis são dadas, né? A palavra de sabedoria vai ajudar o seu corpo a ter mais saúde, né? A gente sabe que esses itens aqui que nós não consumimos podem causar essas doenças. E é por isso que nós não fazemos isso. A lei da castidade, nós guardamos por esse motivo. E quando a gente não guarda, essas são as possíveis consequências. E é por isso que a gente vive esse mandamento. Então, eu gostei muito disso, que eles estavam ensinando o motivo e me trouxe à mente a importância de eu ensinar os motivos por trás dos mandamentos para os meus filhos. Eu achei tão interessante que tu mencionou isso, porque recentemente tive uma experiência com a Mayara. Assim, tem uma palavra em inglês que, dependendo da forma como você fala ela é um palavrão. É, e é um erro muito comum, assim, de as pessoas que estão aprendendo inglês falarem ela da forma errada e querendo dizer uma coisa, querendo falar a palavra praia, né, que é a palavra que eu tô mencionando, e acabam falando palavrão. E eu falava, filha, você tem que tomar cuidado quando tu fala essa palavra, porque ela, dependendo da forma como você falar, é um palavrão. E eu tava dando ali uma explicação, né, mas ela sempre errava. E E um dia ela falou, tá, mas por que que tu não pode me falar qual que é o palavrão? Se eu souber, eu não vou falar. Porque eu não quero falar um palavrão. Não quero falar essa palavra. E daí tá, a gente parou por aí a conversa e continuamos tendo essas discussões, até que um dia eu falei, quer saber? Eu vou ter que explicar pra ela. Porque parece que não entra, é tipo uma coisa que ela não consegue fazer. Eu acho até que ela entenda quão ruim é essa palavra. Enfim. E daí eu expliquei pra ela. E desde então, ela fala aquela palavra corretamente. Não é engraçado? Tipo, eu expliquei, é um palavrão, e por isso a gente não deve falar. Não, mas qual que é o palavrão? Eu quero saber qual que ele é. Até que ela soube, ela não fixou na mente dela a importância de falar. Então, eu acho isso muito legal. Às vezes a gente pensa que esse contexto não é importante. Não é importante, ela só precisa obedecer, ela só precisa fazer. Mas não, faz a diferença.
Ela não queria falar pi. Aí ela falou a praia. Falava Praia. certo. A gente tem, acho que só alguns minutos a mais. Uhum. O que que você, Michele, algo assim desses últimos capítulos, livros, né? Que são, tem algo que te mais chamou a atenção que você gostaria de compartilhar? Acredito que lá em Romani, o que mais me chamou a atenção, como eu até já tinha relatado um pouquinho antes, né, que eu me antecipei, foi falando realmente sobre o idioma, né, e sobre os registros que aquele povo deixava para suas futuras gerações. Então, eu penso nos registros que nós hoje estamos deixando para os nossos filhos, né? Lembro que durante a adolescência, assim, eu costumava escrever bastante em diário. E durante a missão eu escrevi também até certo momento. E hoje em dia eu não tenho tanto hábito de escrever como eu escrevia antes. Mas durante a minha gravidez eu comecei a ter esse desejo novamente, né? Eu pensava, como que futuramente, né? Como que vai ser minha memória para mim poder contar para o meu filho como que foi enquanto eu estava gerando ele, ou enquanto essa fase dele pequenininho, né? Como que ele era, o que ele gostava de fazer, como que eu me sentia também, né? Aprendendo tantas coisas novas, o que eu mais gostava de fazer. E eu tenho voltado a escrever. E eu acho que esse é um registro muito importante que eu vou deixar para ele. Seria como um legado, né? Até para ele. Não sei se futuramente vai ter isso como um trabalho da escola, mas eu lembro que quando eu era criança, uma vez a professora pediu para que a gente pudesse levar fotos, né? De quando nós éramos bem pequenininhos e contar alguma história que nossos pais se lembravam sobre a gente. E minha mãe me deu várias fotos, né, em família, tanto com os meus pais como com os meus avós, e eu pude contar várias histórias. Então eu penso como que o meu filho também vai poder contar essas coisas, né? Ele não vai lembrar exatamente das coisas que ele fazia nessa fase, não vai se lembrar de nada, né? Desse momento agora. Mas eu penso na emoção que ele vai ter ao ler, né? Como que a mãe, como que o pai se sentia, como que a gente se preparava, né, para a chegada dele, os momentos difíceis que a gente passou durante a gestação, e como que tudo isso também foi uma experiência de fé, né, para a gente poder exercer a fé e depois poder colher os frutos disso, ver os milagres realmente acontecendo, literalmente. Uma coisa que eu ia falar, que eu gostei ali de Omni, bem rapidinho, é que no segundo versículo, acho que ele fala, eu achei ele tão, assim, tão sincero, ele chega e fala, mas eis que eu próprio sou um homem iníquo, e não guardei os estatutos e os mandamentos do Senhor como deveria ter feito. E eu fiquei assim, tipo, que interessante, né? Ele escrever isso no registro e deixar ali escrito. Mas ele tá guardando o mandamento, né? Ao escrever no registro e cuidar das placas, ele tá guardando, né? O mandamento. Mas eu achei interessante a honestidade dele de falar, mas. E a, Eu não pre- sou dos melhores. a pressão, né, de pensar, tipo, no registro tem tantos outros homens que escreveram. Eu acho que se eu fosse escrever qualquer coisa no meio de um registro de escrituras, assim, eu ia chegar ali e falar, mas ó, só pra avisar, Que eu não sou das melhores. eu não sou tudo isso, não. Fiquem vocês avisados. É até interessante a gente olhar dessa forma, porque lá em Palavras de Mórmon ele fala que a gente não sabe todas as coisas, né? Então o Senhor, ele usa aqueles registros de alguma forma. Então às vezes a gente pode se sentir assim nas nossas ações. Mas será que isso que eu estou fazendo é tão bom quanto eu penso que é? Ou será que é realmente interessante eu escrever isso em um diário? Mas futuramente aquela coisinha tão simples vai ser algo muito importante. Pode ser que alguma experiência que a gente viveu para a gente seja algo bobo, né? E para os nossos filhos seja uma coisa de grande valor. Como as escrituras são para a gente hoje, né? Naquela época, eles podem pensar, para que eu vou escrever sobre essa guerra que está acontecendo? Como que isso vai ajudar aquele pessoal lá na frente? E para a gente hoje é algo interessante de ler, a gente saber que eles passaram por diversas coisas diferentes, muitas vezes eles passavam por uma guerra, perdiam, depois ganhavam, e tudo isso a gente relaciona com a época que eles estavam ou não guardando os mandamentos do Senhor. Então, naquela época, eles não entendiam, eles não sabiam quando que eles iam ser abençoados ou quando que eles não iam ser. Mas a gente tendo aquela visão de forma completa, né? De cada fase da vida deles, a gente entende que eles só eram abençoados quando eles estavam guardando os mandamentos do Senhor.